Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui de novo para te explicar tudo o que você precisa saber de essencial para a sua prova. Eu ensinei para vocês aí agora uma ideia muito boa do que é o exponencial e quero te mostrar o quanto isso é importante. Por quê? Porque caiu na prova do Enem deste ano e é um conteúdo que sempre cai, então vem resolver comigo essa questão e aprender aí mais uma maneira de como isso pode ser cobrado de você na sua prova. Vamos lá! Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, ou seja, num fóssil de um organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Q de t igual a Q de 0 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730, em que t é o tempo medido em ano, Q de t é a quantidade de carbono 14 medida no instante t e Q de 0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies desconhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 nele existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi. Então tem aí as alternativas para vocês. Bom, como você já sabe, eu trouxe aqui para o quadro todas as informações que a gente precisa para resolver esse problema. A pergunta é, qual é o fóssil mais antigo? Qual é o fóssil mais antigo? Então, o que eu tenho? Q de t é a quantidade de carbono 14 no tempo t. Q de 0 é a quantidade no ser vivo. Tudo bem? Até aqui, tranquila essa ideia? Bom, eu tenho o fóssil da tabelinha, o Q de 0, que é a quantidade inicial, o Q de t dado o tempo t, e eu coloquei uma parte da tabelinha aqui ó, com o Q de t sobre Q de 0, certo? O que é esse Q de t sobre Q de 0? É essa razão aqui, ó, Q de t sobre Q de 0. Por quê? Por que eu fiz isso? Presta atenção. Se eu passar aqui, ó, isso aqui dividindo, eu vou chegar nisso aqui, ó. Veja bem, Q de t sobre Q de 0 vai ser igual a 2 elevado a menos t sobre 5.730. Certo? Eu chego nessa relação ali. Q de t sobre Q de 0 é igual a 2 elevado a menos t 5.730. Tudo bem? Então eu vou fazer aqui todas essas razões, certo? Para a gente tentar encontrar uma base comum 2 para eu descobrir o tempo. Porque aí sim, descobrindo o tempo, eu vou saber qual é mais antigo e qual não é. Então veja bem, vou fazer as divisões aqui de todos. Olha como que vai ficar aqui, ó. Nesse caso aqui, eu vou fazer 32 sobre 128. Olha aqui, 32 sobre 128, certo? Nesse outro aqui, ó, 8 sobre 256. Nesse outro aqui, 64 sobre 512. Nesse outro aqui, 512 sobre 1.024 e nesse último aqui, 128 sobre 2.048. Beleza? Se você reparar aí, todas essas expressões elas podem ser simplificadas, certo? Aqui, 32 e 128. Se eu dividir em cima e embaixo por 32, aqui vai dar 1, certo? E 128 por 32 vai dar, se eu não me engano aí, 4. Certo? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Pronto, então aqui ficou 1/4. Beleza? Se eu quero 1/4 na base 2, eu posso colocar aqui, ó, 1 sobre 2 ao quadrado. Ou ainda, 2 elevado a menos 2. Certo? Como a gente percebeu aqui que nesse primeiro eu já quero colocar na base 2, eu já vou colocar isso tudo aqui na base 2 direto antes de simplificar. Olha aqui, ó. 2 elevado a 3 sobre 2 elevado a 256 é quanto? Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. 2 vezes 32, 64. 2 vezes 64, 128. 2 vezes 128, 256. Então, aqui é 8.
2 elevado a 3, 2 elevado a 8. O 64 é 2 elevado a 6. E o 512, 2 elevado a 9. O 512 de novo, 2 elevado a 9. E já o 1024, 2 elevado a 10. O 128 aqui é 2 elevado a quanto? A gente já fez, ó, 2 elevado a 7. E o 2040 é 2 elevado a 11. Pronto. Se a gente reduzir isso aqui, né, fazer a simplificação na divisão de mesma base, que é conserva a base e subtrai os expoentes, aqui 2 elevado a menos 5, 3 menos 8, menos 5. Aqui, 2 elevado a menos 3, 6 menos 9, menos 3. Aqui, 2 elevado a menos 1, ok? E por último aqui, 2 elevado a menos 4, que é a diferença de 7 para 11. Tudo bem? Então, o que eu encontrei? Encontrei todas essas razões aqui, certo? Todas essas razões. E estes resultados eu vou igualar a isso aqui, ó, a esse valor aqui. Tudo bem ou não? Então, olha como que vai ficar. Eu vou fazer todos, tá? Porque a ideia aqui é você entender a jogada. Mas na hora da sua prova, não faça todos. Use a cabeça para determinar aí qual vai ser melhor. Aqui eu vou montar para você dar uma visualizada. Veja bem, eu vou substituir aqui, ó, esses valores por esses que eu encontrei. Então, olha aqui, ó. Primeiro eu vou pôr aqui, ó, 2, vou trazer para cá, vou colocar aqui, ó, 2 elevado a menos 2. Aqui embaixo eu vou pôr 2 elevado a menos 5. Aqui eu vou pôr 2 elevado a menos 3. Depois eu vou pôr 2 elevado a menos 1. Depois eu vou pôr 2 elevado a menos 4. Todos esses valores são iguais a isso aqui, ó. 2 elevado a menos t sobre 5.730. 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 E por último aqui, ó, 2 elevado a menos t sobre 5.730. Aí o que eu te ensinei da exponencial é que os expoentes precisam ser iguais. Os expoentes precisam ser iguais, certo? Os expoentes precisam ser iguais. Então, eu vou igualar essas coisas. Repara o seguinte, quando eu igualar isto com isto, isto com isso, isto com isso, isto com isso, isto com isso, eu vou ter duas coisas negativas que vão virar positivas. Então, isso já não é um problema. E depois eu vou multiplicar cruzado. Então, me fala uma coisa, como que eu faço esse número aqui ficar maior? Porque para ele ficar maior eu vou ter mais tempo. E aí você vai analisar uma por uma, você vai perceber que esse número vai ficar maior quando o seu expoente for menor, quanto mais negativo ele for, certo? Vou mostrar aqui, ó, veja bem aqui, ó, aqui o resultado dessa é menos 2 igual a menos t sobre 5.730. Vou passar multiplicando e vai ficar os dois positivos. Aqui, ó, menos 5 igual a menos t sobre 5.730. Aqui, menos 3 igual a menos t sobre 5.730. Aqui, menos 1 igual a menos t sobre 5.730. E aqui, menos 4 igual a menos t sobre 5.730. De novo, você não precisa chegar até aqui. Basta você perceber que eu não quero que o t seja maior, eu não quero o fóssil mais antigo, o que o t seja maior. Então, qual multiplicação aqui, ó, vai resultar um número maior, levando em consideração que este produto ele vai ser positivo, porque os dois lados são negativos. Qual vai ser maior? O que tem maior módulo, ó, o 5. Multiplicar 5 por isso vai ser maior que multiplicar 3, multiplicar 1, multiplicar 4, multiplicar 2. Então, o nosso maior valor é esse segundo fóssil aqui, ó, fóssil de número 2. Então, você vai lá e marcar a letra B. Tudo bem? Bacana? Só para você entender, de novo, qual que é a minha ideia e o que eu quis fazer nessa questão. Eu quis calcular isso porque você lembra da ideia de que a gente tem que igualar as bases para poder cancelar? Deixei a base 2. Base 2 é uma base boa, deixei ela sozinha e fiz essas divisões. Quando eu fiz essas divisões, eu fui encontrando só termo com base 2, ó. E aí, a partir disso, eu pude igualar meus expoentes e descobrir qual daria um tempo maior. Tudo bem?
Bom, pessoal, finalizamos aqui esse exemplo e mais essa aula. E não esquece, pratica bastante, treina bastante, porque é isso que vai te ajudar a ser aprovado esse ano. No mais, a gente se encontra na próxima aula. Valeu!